Muito bem. Afonso Praça Batista. Naturalmente, nós sabemos que, por mais que tem programa jornalístico, eu frequento vários programas jornalísticos, graças a Deus sou convidado para muitos. Em todos eles, Afonso, não há como fugir do tema Suprema Corte do Brasil. Quer dizer, então ainda está repercutindo, hoje ainda deu várias declarações dele, a saída do Fux. Eu gostaria de ter a tua avaliação sobre o que representa isso, o que está por trás. A gente sabe o seguinte, o jornalista, ele aprendeu o seguinte, tem uma informação, tu tens as tuas avaliações, tu tem o teu feeling em relação à notícia, o que ela representa e tal, mas sabemos que atrás de um fato, de uma informação que está na imprensa, tem outras coisas a ver. Qual é a tua avaliação do ponto de vista assim, mais interpretativo do que representa a saída do Fux da Suprema Corte e se isso representa um racha na Suprema Corte? Pelo que eu sei da informação, não era a saída da Suprema Corte, mas sim da turma em que está, sair da turma e ir para outra, né? É pelo que eu sei, e não uma aposentadoria como aconteceu com o Luiz Roberto Barroso. Ah, não, sim, eu estou confundindo com o Barroso. O Fux é a saída da primeira turma. Você está falando sobre o Barroso? Não, sobre o Fux. Sobre é que eu confundi com o Barroso, é que saiu. Isso. Não, é tanta informação da Suprema Corte, eu confundo. O que acontece? Eu sinceramente, isso é uma decisão de foro íntimo, né? E dependendo da mudança, possivelmente vai ser anulado. Se o presidente do Supremo decidir, por exemplo, ou que André Mendonça ou que talvez Cássio Nunes, que foram indicados pelo Bolsonaro, vá para essa, né, vá para a turma esta, que encontra-se o Fux, vai continuar a mesma coisa. Eu acredito, sinceramente, que houve um desconforto do Fux ante a incoerência do voto que ele deu quando examinando o caso do Bolsonaro. Porque era incoerente. Primeiro, a visão dele sempre punir de vista. O Fux foi um cara que foi quem aplicou aquela cautelar inibitória, que os criminalistas eventuais podem estar vendo o programa, vão lembrar. Cautelar inominada inibitória de possível ordem de habeas corpus. Isso não existe. Isso não existe em nenhuma linha. Ele aplicou princípios do direito civil, do direito de processo civil, dentro do direito criminal para inibir a possibilidade de um habeas corpus no caso da Botkiss. Ele como presidente do Supremo, né? E ele apresenta um voto para o Bolsonaro, na minha visão, muito coerente quanto ao que foi elaborado e principalmente ante ao que nós que não temos essa paixão nem pró nem anti-Bolsonaro, é uma visão jurídica, que realmente pende de muita... Principalmente na questão do caminho do crime, né? O máximo que se chegou, além da cogitação, foi a tentativa de atos preparatórios. A questão de uma tentativa que precisa ter um elemento superveniente que te impeça a execução do crime. E ele fez muito bem, aplicando corretamente princípios garantistas e tal. Só que, nos mesmos processos, do mesmo objeto, de pessoas que não tinham a grife do ex-presidente, da cúpula do Exército, ele condenou. Ou seja, houve um desconforto. E ao termo dele chegar e aplicar, inclusive, mal de censura, dizer assim, me arrependo de ter aplicado essas decisões. Então, eu acho que houve ali, acho que tem um lado do temor das sanções internacionais, acho que tem, sim, há de se ter. Pode ter um juízo de reflexão, mas não pode se afastar que o Fux é o único juiz de carreira ininterrupta. Porque, na verdade, ele é juiz, porque o Dino também foi magistrado, mas largou a magistratura pela política. Ele não, ele sempre foi juiz. Do ponto de vista institucional, não sei se isso aí corresponde aqui à minha percepção. O Fux, respeitando os demais, mas é o único respeitável, porque ele é juiz. Entre os demais, não quer dizer que institucional É que antigamente, e o Cimento vai puder dar a contribuição, o Supremo Tribunal Federal sempre foi um prêmio. Sempre foi um prêmio. É uma carreira. Não. O Supremo Tribunal Federal sempre foi um prêmio. Sempre foi um prêmio. Essa história de notório saber e conduta de debate é uma conversa fiada. Eu só não quero errar o cargo. Mas segundo me consta, Evandro Lise Silva, por exemplo, foi nomeado por Jango porque viajou inclusive com o Jango para a China como advogado-geral da União. E de advogado-geral da União foi para o Supremo Tribunal Federal. E foi uma hora advogado do século XX. Né? Quem esquece o convite de Juscelino Kubitschek a Sobral Pinto, que recusou, sendo Sobral Pinto denista, ou seja, adversário figadal de Juscelino, mas que voltou-se contra o partido e contra Carlos Lacerda para Juscelino assumir o cargo. Ou seja, não é de hoje que uma cadeira no Supremo Tribunal Federal efetivamente é um prêmio, ou trazer alguém do seu quadro, né, de confiança. Mas perdeu-se a compostura, perdeu-se a cerimônia. Que oportunidade o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem de botar a cadeira do Supremo Tribunal Federal? Vou dar um exemplo. Lênin Streck, por exemplo. É um cara que é de esquerda, demonstra ser de esquerda, não concordo com muitas opiniões dele quanto à questão do caso Bolsonaro, mas é indiscutivelmente um jurista, um doutrinador, um cara que é da academia. Botar um senador, botar o Rodrigo Pacheco, isso é uma bofetada na cara. Na verdade já está escolhido. Que é o Messias aqui. É o Messias. A única coisa que eu acho que o Brasil tem muita sorte é que a Janja não tem formação jurídica. Seria ela escolhida. Mas óbvio. Aliás, a Janja disse... A Janja ou Lulinha. Pode ter até sido pensado em fazer e tirar a necessidade de ter... Lá nos idos da década de 10 do século passado, teve um jornalista, que foi o único que não passou na sabatina do Senado,
que efetivamente... Porque essa sabatina no Senado é outra piada, né? É outra piada, porque assim, ó, passa todo mundo, né? Então, é isso que eu falo, assim, sem levantar qualquer tipo de agressão, mas assim, imaginar que os ministros do Supremo precisam ser consultados de quem eles preferem como colegas para engrossar as fileiras. O que é isso? Terminou a cerimônia, gente. Acabou a cerimônia. E o que é pior, é o exemplo que o Poder Judiciário, pela sua cúpula, passa a todo o Poder Judiciário. Porque eu sofro, arrastando a minha barriga no balcão, sofrendo com abusos e abusos e abusos, que a gente recorre. Eu tenho processo esperando exame de liminar desde maio. Desde maio. Com denúncia na corregedoria que não anda. Sabe? Então isso é um absurdo, cara. O que acontece? O Supremo, ele com a nomeação do Messias, ele vai completar, se eu não me engano, 5 AGUs. Então, hoje, para ser ministro do Supremo, tem que ser advogado-geral da União. Né? Que é o caso do Gilmar, que é o caso do André, que é o caso do Messias, que é o caso do Gilmar, Messias, André, e mais o... Qual outro? São, então, todos... O Moraes também não foi da AGU? O Moraes não, o Moraes foi ministro da Justiça. Mas, que, diga-se de passagem, não precisa ter nenhuma qualificação, nenhuma prova de título, nada. O advogado-geral da União entra na porta do presidente sem bater no gabinete, e é muito próximo, né? E extremamente próximo, viaja. E a AGU tem também feito uma coisa que eu não concordo. A AGU virou também departamento jurídico pessoal do presidente, questões pessoais. Então, por José Eduardo Cardoso. Eu acho que a AGU não deve ser advogado pessoal do presidente. Ela é advogada do país, não da pessoa. Tenta um prefeito do interior usar um advogado, o advogado... primeiro que não pode se nomear procurador-geral do município, não pode ser nomeado, tem que ser de carreira. Né? Mas digamos que assim, o assessor jurídico do gabinete, que não tem representatividade, não pode ter caráter postulatório, defender o prefeito em algum tipo de contenda se o Tribunal de Contas não vai apontar. Então assim, ó, sabe, Brasília é uma ilha. Brasília é uma terra diferente do Brasil. Existe Brasília e existe Brasil. E o brasileiro tem que saber disso. Ou para sofrer, ou para isolar-se no seu mundo. Por quê? Porque não tem solução, a gente não tem o que fazer. É verdade, aqui eu vou falar um pouquinho.